Tranquilo com vocês, beleza? Bom, um dos inscritos aqui do canal, o nosso amigo Daniel Duarte, ele sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre o ator Al Pacino. Faça um vídeo falando somente sobre a história de vida do Al Pacino, amigo. Então, como quem manda aqui são os inscritos, vamos para o vídeo, né? Bom, e se você quiser sugerir algum tema para os próximos vídeos, só deixar aqui nos comentários. E é isso aí, agora vamos lá. Al Pacino se estabeleceu como ator de cinema durante uma das décadas mais vibrantes do cinema, os anos de 1970, e se tornou uma figura icônica e duradoura no mundo do cinema americano. Alfredo James Pacino nasceu no dia 25 de abril de 1940 em Manhattan, Nova York. Filho de pais ítalo-americanos Rose Gerard e Salvatore Pacino, que se divorciaram quando Al Pacino ainda era jovem. Sua mãe se mudou para a casa dos seus avós no South Bronx. Al Pacino repetia com frequência as tramas e as vozes de personagens que ele assistia nos filmes. Entediado e desmotivado na escola, Al Pacino encontrou um refúgio nas peças da escola, e o seu interesse logo floresceu em uma carreira de tempo integral, começando nos palcos. Ele passou por um período de depressão e pobreza, às vezes tendo que pedir uma passagem de ônibus emprestada para ter sucesso nas audições das peças teatrais. Ele chegou ao prestigioso Actors Studios no ano de 1966, estudando com Lee Strasberg, criador do método de abordagem que se tornaria a marca registrada de muitos atores da década de 1970. Os avós maternos de Al Pacino nasceram na Corleone, que fica na Sicília, na Itália. Já os avós paternos são originários de San Fratello, que fica também na Sicília, Itália. Seus pais, Salvatore e Rose, se separaram quando Al Pacino tinha apenas 2 anos de idade. Al Pacino tem 4 irmãs por parte de pai: a Paula, a Roberta, a Josité e a Desiree. A primeira vez que Al Pacino fez um teste para entrar na Action Studio, ele foi rejeitado. Era novo demais e não tinha nenhuma experiência como ator, mas em 1967 ele finalmente conseguiu. Sonny, apelido de infância de Al Pacino, foi criado no Bronx, Nova York. Ele e a sua mãe frequentavam o cinema local, e ele chegava em casa contando as histórias para a sua avó. Porém, o garoto detestava estudar e abandonou os estudos aos 17 anos. Ele saiu da sua casa aos 22 anos após uma discussão, deixando a sua mãe desesperada. Sua mãe Rose faleceu pouco tempo depois e ele ficou extremamente atordoado. A sua mãe tinha apenas 43 anos de idade quando faleceu. Como muitos atores que sonham em um dia se tornar um astro e não tem quem o indique, o começo não foi nada fácil para Al Pacino.
O jovem chegou a trabalhar em vários ofícios enquanto batia na porta de teatros e tentava custear seus estudos de interpretação. Ele dormiu nas ruas, acampou em casas de amigos e namoradas e passou fome algumas vezes. Dentre as funções que exerceu estavam mensageiro, caixa de supermercado, engraxate, office boy, jornaleiros e outros. Al Pacino confessou em uma entrevista que chegou a ser garoto de programa. Uma mulher mais velha me dava alimentação e moradia em troca de relação íntima. Algumas vezes, quando eu acordava de manhã, eu me odiava um pouco. Depois de aparecer em uma série de peças em papéis coadjuvantes, Al Pacino finalmente alcançou o sucesso fora da Broadway com Israel Hotzovitz, O Índio Quer o Bronx, vencendo o Obie Award pela temporada de 1966 a 1967. Isso foi seguido por um prêmio Tony por O Tigre Usa uma Gravata. Seus primeiros longa-metragens pouco se afastaram das performances de palco realistas e corajosas que lhe renderam respeito. Ele interpretou um viciado em drogas no filme O Pânico no Parque das Agulhas, lá no ano de 1971. Na trama, ele era um jovem viciado em drogas e que acabava influenciando sua namorada. Al Pacino se destacou tanto que chamou a atenção de outro jovem, Francis Ford Coppola. O diretor novato o chamou para fazer um teste para o seu mais recente filme, uma adaptação da obra do escritor Mario Puzo, The Godfather. Francis Ford Coppola foi bem sucedido, mas Al Pacino supostamente estava com medo constante de ser demitido da produção durante as difíceis cenas produzidas. O filme foi um sucesso monstruoso que rendeu a Al Pacino a sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. No entanto, em vez de assumir projetos mais fáceis com o dinheiro, Al Pacino deu seu apoio ao que considerava filmes difíceis, mas importantes, como o drama policial da vida real, Sérpico, lá do ano de 1973. E o filme sobre o trágico assalto a bancos na vida real, chamado Um Dia de Cão, lá do ano de 1975. Al Pacino foi indicado 3 anos consecutivos para o Oscar de melhor ator. Ele hesitou um pouco em atuar no filme Um Momento, Uma Vida, lá do ano de 1977, mas recuperou o ritmo com o filme Justiça para Todos, lá do ano de 1979, e pelo qual recebeu outra indicação ao Oscar de melhor ator. Infelizmente, isso sinalizaria o início de um declínio em sua carreira, que produziu fracassos como Cruising, lá de 1980, e Autor, lá de 1982. Mas Al Pacino assumiu outro papel de gangster cruel e consolidou seu status lendário no filme cult ultraviolento chamado Scarface, lá do ano de 1983. Mas um erro monumental estava prestes a acontecer. O filme Revolução, lá de 1985, sofreu uma refilmagem interminável e aparentemente amaldiçoada, em que o equipamento usado nas filmagens foi destruído. O tempo estava terrível e Al Pacino adoeceu com pneumonia. Mudanças constantes do roteiro prejudicaram ainda mais o projeto. O filme, com o tema Guerra Revolucionária, considerado um dos piores filmes já feitos, resultou em críticas terríveis e o manteve fora das telas
pelos 4 anos seguintes. Voltando aos palcos, Al Pacino muito fez para retribuir e contribuir com o teatro, que considera o seu primeiro amor. Ele dirigiu um filme chamado The Local Stigmatic lá em 1990. Al Pacino também suspendeu seu auxílio autoimposto com o impressionante filme Mar de Amor lá em 1989 como um policial beberrão. Isso marcou a segunda fase da carreira de Al Pacino. Voltando a interpretar Michael Corleone, Al Pacino fez O Poderoso Chefão Parte 3 lá em 1990 e ganhou elogios pelo seu primeiro papel cômico na colorida adaptação Dick Tracy, também em 1990. Isso lhe rendeu outra indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e, 2 anos depois, foi indicado pelo filme Sucesso a Qualquer Preço, lá do ano de 1992. Al Pacino interpretou um par romântico no filme Frank e Johnny, lá do ano de 1991. Já em 1992, ele finalmente ganhou o Oscar de melhor ator pela sua incrível atuação no filme Perfume de Mulher, uma mistura de perfeição técnica ao qual ele interpretou um cego e carisma. O papel foi feito sob medida para ele e continua sendo um filme clássico. Al Pacino nunca se casou, mas tem uma filha chamada Julie Mary com a professora de teatro Jen Tarrant e um casal de gêmeos com a ex-namorada de longa data chamada Beverly D'Angelo. Em 2019, ele se reuniu com o cineasta Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci para interpretar Jimmy Hoffa no magnífico filme da Netflix chamado O Irlandês. Filmaço.